Bem-vindos a uma conversa sem filtros e sem pudores. Um podcast de Lúcia Correia e Abdel Camará. E tu alguma vez sentiste isso da minha parte, por exemplo, de não reagir tão bem, ou o facto de não perceber, ou o que é que para ti... Não, eu por esse aspecto não senti tanto isso do teu lado, mas eu sentia que tu achavas que eu protegia demais. Até hoje achas, né? Que eu protejo demais as minhas filhas. Eu acho que sim. Isso é o que eu sinto que tu achas que eu protejo demais, mas é aquela coisa de mãe, o instinto de mãe, para mim é proteger, não é? Sei que às vezes, e quando eu não estou, é quando elas se portam melhor, não é? Mas é meu, é uma coisa minha, tenho aquela coisa de proteção, ainda mais depois da Lia, não é? Que a nossa Lia é autista, alguns de vocês sabem, sinto esse desejo, não é desejo, mas esse instinto de proteção ainda mais. Porque eu acho que o mundo não lhe entende da maneira como eu entendo, só eu é que a entendo. E então custa muito, muitas vezes, deixar a Lia ir assim, ficar muito tempo sozinha. Sim, eu concordo com isso, estás a dizer. Eu quando digo que eu acho que tu proteges mais, voltamos ao mesmo, não é? Voltamos ao mesmo que é ao mesmo das nossas infâncias. E olhar um pouco para aquilo que é a minha visão enquanto Verdade. uma criança, ou não. Porque eu fui educado a ser independente muito cedo. E eu olho às vezes e quero que as nossas filhas também sejam muito independentes muito cedo. Só que, e é verdade, eu às vezes tenho que parar e pensar que o contexto é totalmente diferente. As épocas Claro. são totalmente diferentes. Mas eu também tenho isso, eu tenho que parar e pensar, porque eu também sempre fui muito paparicada enquanto pequenina e sempre muito protegida. Não vais ali, olha que vais-te magoar, aquela proteção, não é? Que pronto, muitas vezes funciona, outras vezes não funciona, mas pronto, vale o que vale. E tenho que perceber que muitas vezes tenho que deixar a criança magoar-se, cair, aleijar-se, ter as suas experiências, não é? Que é para perceber, ok, magoei-me, já não vou lá. E eu sinto que tu és mais assim do que eu, mas Yeah. lá está, temos que nos Sim, sim. E às vezes quando isso está a moldar. acontecer não quer dizer que eu não me proteja ou que eu não queira proteger. Uhum. Mas eu acredito que a criança vai ter que cair. A Claro. criança vai ter que cair, até porque essas quedas que as crianças dão nestas fases, não é cair e magoar-se e ninguém quer saber, não é nada disso. Mas eu acho que nós vivemos uma sociedade em que cada vez mais nós estamos a tornar os nossos filhos mais frágeis e depois vão ter maiores dificuldades a enfrentar um mundo tão veloz, tão cruel que o mundo é. Ok? Então o que acontece é que muito daquilo que nós não recebemos, se calhar, enquanto crianças, porque vivíamos num contexto totalmente diferente, para muitos de nós acabamos por dar a dobrar. Se calhar aquela preocupação que nós nunca sentimos muito da parte dos nossos pais, porque vivíamos num contexto em que nós podíamos brincar na rua, correr e fazer o que quiséssemos. Nós agora acabamos por dar o oposto, que é uma proteção muito grande às miúdas, ao ponto de não permitir que eles ou elas cresçam e cometam os seus próprios erros. É querer. E então hoje em dia muita gente da nossa geração, Estamos a eliminar etapas necessárias Yeah. para o desenvolvimento delas. a criança mal cai, ai meu Deus, meu filho. Epá, essa criança vai ter que cair, porque mais para a frente, na vida, quando ela cair a sério, não vai estar lá o pai para segurar sempre. Não quer dizer que nós não protejamos, não quer dizer que nós não cuidemos, não quer dizer que nós não queiramos e não queremos saber. Mas é que eu acho que nós queremos independência dessa maneira e não tem nada a ver com não amor. E há dias nós estávamos a debater isso, eu estava a falar sobre isso com alguém, já não me lembro quem. Nós estávamos a falar do conceito de amor. E o amor não é sempre aquela coisa fluffy e bonitinha que toda a gente fala. Verdade. Aliás, nós estamos aqui exatamente a falar sobre isso. não é? O facto de nós estarmos numa relação, o facto de nós nos amarmos, não quer dizer que nós não vamos ter momentos em que nós vamos chocar cabeças. Claro. Não quer dizer que nós não vamos ter momentos em que nós vamos discordar uns com os Discordar. outros. Não quer dizer que não vamos ter momentos em que eu vou olhar para as tuas, lacunas, a meu ver, e não vão interferir com aquilo que eu gostaria que tu fosses. Naquela perspectiva de criar expectativas. Que eu hoje, cada vez mais, vivo sem expectativas. Porquê? Porque vou aprendendo A viver sem elas, quanto mais expectativas eu crio sobre ti, sobre estas situações, sobre as nossas filhas, sobre alguém, maior é a probabilidade de, caso essas perspectivas sejam defraudadas, de eu me sentir muito mal. Então,
é tentar, mas lá está, eu digo tentar, porquê? Porque ninguém diz assim, já está feito. Já está feito, é É um verdade. processo. Era tão bom, não é? Que fizéssemos assim e está tudo perfeito, não é? Não é Aliás, verdade. eu vivi muito tempo em busca dessa perfeição, de querer ser a mulher perfeita, de querer ser a mãe perfeita, até que percebi que não existe e que não consigo e tenho que fazer as coisas à minha maneira e ser feliz comigo própria e a fazendo as coisas da minha maneira. E que a perfeição é bué da boring. E não existe a mulher perfeita ou a mãe perfeita, aquela que ainda não foi mãe, não é? É aquela Como que tu ainda não foi dizes. mãe, Oh, meu Deus, já. exatamente. E então, eu acho que sim, eu acho é Não tem que filhos. A mulher olhar perfeita. para nós, eu uma das coisas que eu sempre disse e também já transmiti muitas vezes para ti e continuo a transmitir é perceber que tu precisas ter o teu tempo para ti. Então, por isso é que eu muitas vezes eu incentivo que tu saias com as tuas amigas, que tu vás a Verdade. Eu até sítios. achava que ele não me queria em casa. Achavas que não te queria em casa, não é? Yeah. Pronto, mas não é nada disso, é porque para mim é muito importante que tu tenhas a tua individualidade, entendes? Claro. Porque eu não quero deixar de ter a minha, Uhum. entendes? Eu não quero deixar de que momentos que eu quero estar sozinho e momentos que eu quero ir fazer uma viagem sozinho Uhum. seja algo que para ti, ai meu Deus, não é? Uhum. E ambos já fizemos isso. Exatamente. Ambos já viajamos, tu já foste viajar e saíste e foste sozinha, e aliás, eu estou sempre a dizer isso. Uhum. Agarra nas tuas amigas, agarra na tua irmã, vai viajar onde tu Uhum. quiseres. Agora, o que não te permite fazer isso é aquela tua parte extremamente protetora de achares que eu Deixar não as vou conseguir ficar com as minhas filhas durante um tempo determinado. Verdade? Yes! É verdade. É verdade. Pronto. E é isso que acaba por afetar. Então aquilo que eu acho é que não é real isso, ok? Mas lá está, vem da minha veia protetora de achar que não te quero sobrecarregar, não é? Com as miúdas e que tu não vais, não é que não vais saber, não vais dar vazão, não é isso que, não é aí que está em causa que não sabes cuidar, não é aí. A cena é o conciliar tudo, aquilo que o trabalho, não é? Que para ti não é trabalho, como disseste há bocado e bem, conciliar isso tudo, mais a rotina das miúdas sem eu estar presente. Sim, mas já aconteceu. Já aconteceu, não, ficaste com 2, não ficaste com 3. Ok, mas estava com a Alice e com a Lia, não é? Yes. Ok, durante quantos dias? 5 dias? Durante 5 dias. 5, 7 dias. Ok, que foram um esforço enorme porque tu não querias ficar tanto tempo. Verdade, eu não queria ir sequer, mas pronto. Eu fui, mas é diferente ficares com 2 e ficares com 3 e sendo a Zuri muito pequena. É diferente. Tudo bem, e eu aceito essa diferença, mas Uhum. Eu mais sei que correu bem, mas que felizmente tens o trabalho que tens e podes gerir o teu dia. Mas na cabeça de uma mãe, não é? É diferente, porque nós também temos esta parceria, não é? Esta parceria que é eu dou-te bastante apoio, não é? Eu dou-te bastante liberdade para tu poderes fazer aquilo que tu fazes, não é? Da maneira sim, como sim, tu fazes. e para já dizer que isso é uma das coisas que eu te agradeço muito de coração, porque eu só é possível eu fazer aquilo que eu faço da forma e intensidade que eu faço, por também existires tu Do outro lado e do fazer a outro outra lado a parte. fazer a outra parte e dar-me o suporte e, e não ser e a minha presença em casa não seja tão como é que eu ia dizer que seja necessária ao ponto de eu parar, porque Uhum, eu vejo, eu conheço casos em que a mulher às vezes ou o homem, não é? Um lado do outro é um peso em vez de ser uma parceira ou um uhum, parceiro, e é um peso na relação. uhum, E nós podemos dizer isso, nós uhum. podemos dizer que nesse aspecto Estamos a contrabalançar é muito mesmo bem. uma parceria. E isso para mim é das coisas que eu mais me orgulho da nossa relação, é poder perceber que nós somos mesmo parceiros nesse aspecto Uhum. e perceber que para que eu trabalhe mais e possa dedicar muito do meu tempo aos meus clientes e aos meus projetos, que ao fim e ao cabo não são meus, são nossos. São nossos. O que acontece é que existe um outro lado, porque eu não deixo de ser pai Uhum, durante esse processo, uhum. eu não deixo de ser marido, companheiro, amigo por aí fora, E mas perceber que, chato! e chato, ok? E perceber que eu consigo dedicar-me a uma determinada área enquanto tu estás a dedicar a outra, Uhum, porque como eu disse também no episódio anterior, durante algum tempo no passado foste tu que me suportaste financeiramente em algumas fases da minha vida, e neste momento está a ser o inverso, ou estava a ser o inverso, até que agora tu também começas a criar a tua própria cena. uhum, Mas o que é que tu queres dizer, por exemplo, às mulheres que têm filhos uhum. e que durante muito tempo, algum tempo da vida delas, elas sentem-se perdidas, elas sentem-se hum, que
que não estão a fazer. Tu alguma vez sentiste isso? Como é que foi lidar? Como é que é lidar com situações dessas? Como eu estava a dizer há bocado, hum, o facto de nós temos um gap entre as nossas filhas, uma diferença de 2 anos e meio, 3 anos, não é? O facto de ser mãe, eu estou Entre tão. todas, portanto, há Entre 3 anos todas, yeah, há de 3 anos espaço. de espaço entre todas. E o facto de ser mãe e eu entrar tão. Pá, eu perder a minha identidade, eu fui perdendo a minha identidade aos poucos, fui. E Enquanto mulher individual. enquanto mulher individual, sim, a Lúcia, como eu estava a dizer há bocado, a Lúcia foi-se perdendo e a mãe da Alicia, da Lia, da Zúria, a mulher do Abdel, tanto que encontravam comigo na rua, no meio de milhares de pessoas, olha, aquela não é a mulher do Abdel. E eu ficava muito contente, não é? Dizer, o meu marido está a fazer um trabalho excelente, mas por outro lado, É ei, a tua identidade. a Lúcia, não é? Onde é que está o meu nome? Sou eu a Lúcia, entendes? E isso fez-me dizer, fogo, Lúcia, olha para ti, não é? Os teus sonhos, onde é que estão? Aquilo que tu sempre quiseste fazer. Aos poucos fui resgatando isso, mas não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Mas aquilo que eu quero dizer a todas as mulheres que me estejam a ouvir, todas as mulheres que sejam mães ou que estão prestes a ser mães, é que não percam os vossos sonhos, acreditem em vocês, não percam os vossos sonhos e ah, agora podem estar numa fase que não estejam a ver muito bem como é que as coisas vão acontecer, mas se realmente têm um sonho e querem realmente realizar alguma coisa e querem fazer, comecem devagarinho. Um passo hoje, um passo amanhã, mas começa. É só isso que eu tenho para dizer mesmo. Começar. E a ação, tu dás um passo hoje e vês que aquele passo tem resultado. Dás um passo amanhã e vês que aquele também deu resultado. E mesmo que não dê resultado, estás em movimento. Estás a querer fazer e vais ver que vai dentro de ti, vai começar a crescer aquela chama novamente do uau, eu consigo fazer, eu estou aqui, eu vou fazer, eu quero, posso e mando. Hã? Ou não? Sim, claro. Mas para ti, amor, e para ti, quanto tempo é que achas que isso demorou, no teu caso? Oh, uau! Deixa-me fazer contas. E eu pergunto isto mesmo porque muitas vezes as pessoas que nos veem e veem de fora não têm essa percepção. Não têm essa Uhum, percepção de, de, de tu, depois de ter sido mãe, uhum, pela terceira vez principalmente, e como é que cada vez que foste mãe foi retirando um pouco dessa identidade que tu disseste agora. uhum, uhum. Foste perdendo cada vez mais essa tua identidade enquanto mulher. Sim, porque tu mergulhas, começas a mergulhar. É uma bola de neve, não é? Começas a cuidar só das miúdas, começas a cuidar da casa, cuidar do marido, e esqueces de ti, de te cuidar a ti. E então aquilo começa a crescer. E depois a primeira gravidez, ainda trabalhei. A segunda gravidez, ainda voltei a trabalho em regime part-time também. Mas depois a Adidas fechou e fui para casa. Fui para casa e passado mais um ano ou dois engravidei novamente. E então é uma bola de neve que vai crescendo. Vai crescendo e tu estás lá no meio, queres subir, mas não consegues e não sabes por onde é que vais começar. Yeah. Entendes? Então lá está, aquilo que tu fizeste era que estavas-me sempre a dizer, amor, cuida-te, amor, vai sair com as tuas amigas, amor, arranja coisas para fazer. E eu fui fazendo isso aos poucos. Depois que entrei numa equipa outra vez, comecei a jogar handball novamente, que eu sempre adorei, comecei-me a resgatar por ali, depois tinha jogos às vezes fora, tinha que sair, não estava em casa. Ahm, Depois os meus milhares de projetos, que tenho imensos projetos no papel, não é? E ele dizia-me, como é que me dizias? Tens de começar a vender as ideias, pelo menos se não fazes nada em relação a elas. Começa a vender as tuas ideias. Mas é isso, é devagar. E começar aos poucos e acreditares em ti. E pensares que tu consegues, que é uma fase, mas valorizares-te a ti, pôr-te a ti. Não é fácil meter-te a ti em primeiro lugar, mas ao fazendo isso aos poucos, nem que seja todos os dias olhares para ti e dizeres, tu és bonita, tu tens sonhos, vai à procura dos teus sonhos. Todos os dias diz isso, ao espelho. E como é que o suporte pode ser importante nesses casos? Como é que o suporte. Porque vamos lá ver, há aqui muitas mães Uhum, que estão com os seus parceiros e maridos por aí fora, e há outras mães que estão sozinhas nesse processo. Mas de que forma é que o apoio? Porque às vezes as pessoas têm a ideia que
o facto de tu seres mulher de um coach, Não. está tudo orientado, está tudo. Só para esclarecer, eu não sou coach em casa. Não. Aliás, eu dou um suporte enquanto companheiro, enquanto equipa que nós somos, mas a última coisa que eu quero é olhar para ti como uma cliente minha, não é? Exatamente. E então isso não iria funcionar na nossa Não, não, relação. não. Mas de que forma é que para ti ter um apoio é importante e de que forma é que esse apoio pode resgatar essa tua identidade, como estavas a dizer agora? É importante porque dá-te abertura e dá-te um espaço para que tu possas ter a tua individualidade novamente, não é? O facto de me dizeres, olha, amor, olha para ti, cuida, tu és uma mulher tão bonita, tu és tão inteligente, tens tantos projetos, dá-te força. A mim dava-me força. Muitas vezes tu eras mesmo chato e dizias: Não, amor, tu consegues, tu és inteligente, tu és bem falante, tu és bonita, tu entendes? Foste tão chato, tão chato, tão chato. Funcionou, resultou. Funcionou, não é? Persistência, não é? Persistência, é verdade, mas isso é muito importante, tu tens alguém ao teu lado que te reacenda a tua chama, que te mostre o teu valor, que te diga, e uma das coisas muito importantes que tu me disseste na altura foi, o que é que tu queres, qual é a imagem que tu queres que as tuas filhas tenham de ti, entendes? Tu queres que a tua filha olhe para ti com o exemplo de mulher que queres que a tua filha tenha. É uma mulher que realmente só está em casa e que cozinha e está ali sempre. É uma mulher que tem sonhos, ambições e que elas também tenham um exemplo, não é? Que é aquela história do lead by example, não é? E isso também foi um choque de realidade para mim. Porque ao ver as minhas filhas a crescerem realmente e pensar, não, bolas, eu não quero que elas me vejam só como dona de casa, não é isso que eu quero. Os meus sonhos todos que eu tenho, os meus projetos todos que eu tenho, eu quero ser uma mulher empreendedora que faça a diferença, que as pessoas se lembrem de mim porque eu fiz isto e que ajudei e que fiz e aconteci. Não estou a fazer nada disso neste momento, a minha filha está a crescer e eu estou a exigir que ela seja empoderada e que tenha e que seja ambiciosa e tudo mais, e ela não estava a ver a mãe nesse papel. E então isso também foi um wake-up call, digamos assim. Sim, isso é muito importante, esse ponto que tu tocaste, porque isto tanto para pais como para mães, não é? É indiferente, mas as crianças não fazem aquilo que nós dizemos, as crianças fazem aquilo que nós fazemos. E muitas das referências que todos nós temos do nosso pai ou da nossa mãe, da infância, é maioritariamente das coisas que nós vimos os nossos pais fazerem. E não aquilo que nos disseram. Porque nós não nos lembramos da maior parte das coisas que os nossos pais nos disseram. Então, era nesse aspecto que eu te chamava a atenção, de perceber que, fazer-te entender que, ok, tu és mulher, és mãe e cuidas muito bem de nós e da nossa casa e da nossa família, é verdade. Só que tu não queres que as tuas filhas tenham só essas referências. Porque essas referências por si só são muito limitantes ou limitadoras para o potencial humano que tu tens enquanto mulher e que as nossas filhas têm enquanto indivíduos também. Então, muitas das vezes o que acontece numa casa é que quando um pai ou uma mãe têm constantemente os mesmos comportamentos, as crianças fazem duas coisas: ou vão mimicar, vão repetir, ou vão repelir. Ou então vão dizer, é exatamente aquilo que eu não quero ser. Só que nós não sabemos qual das áreas ou qual dos lados as nossas filhas vão escolher. Então, é importante sim nós sermos um bom pai e lidarmos através de exemplos. É muito importante, mas também perceber que a diversidade é importante, porque se as nossas filhas vão para a escola, vão crescer e nós queremos que elas sejam mulheres líderes, mulheres fortes na sociedade em que nós estamos a viver, elas também têm que sentir um pouco isso na mãe. Ou elas têm que também sentir e ver certas coisas no pai, para quando elas estiverem na fase de atrair e ir buscar um homem para a vida delas, perceber que eu quero ter um homem que tenha os valores e as referências como o meu pai tinha. E essa também é uma responsabilidade muito Não minha. aceitarem menos, sim. E não aceitarem muito menos que aquilo que eu dou. Então isso para ti eu via que de uma forma quase que inconsciente tu estavas muito focada em cuidar de nós. Cuidar e estavas a deixar o teu lado pessoal para trás e naturalmente as miúdas iam perceber isso. E a Alicia, que já tem agora 8 anos, já percebe muita coisa. Então ver-te sempre no contexto de casa, no contexto arrumar, cuidar, pode no futuro, poderia, sim. pode no futuro causar algumas sei lá, algumas coisas na cabeça. Então, e coisas dessas, porque eu normalmente quando tenho
mulheres a trabalhar comigo nas sessões de coaching, eu pergunto sempre isso. Muitas das coisas que estás a passar agora é algo que tu gostarias que a tua filha passasse. Uhum. E a maior parte das mulheres vão dizer que não. Só que, repara, eu não queria que a minha filha fosse uma mãe, dona de casa apenas, Uhum. Mas foi o que eu fui. mas é que tu, Yeah. durante muito tempo. Então, Uhum. era nesse aspecto que eu conversava contigo para tentar fazer a mudança. E para dizer que uma das coisas que eu mais respeito e admiro em ti é tu perceberes o teu tempo. Porque eu lembro-me de muitas vezes eu dizer faz assim, faz assado, e puxar por ti. E tu não estavas no teu timing. Uhum. Não estavas no teu timing e tu Verdade. respeitaste o teu tempo e hoje estás com um projeto muito bom, muito grande, com um potencial enorme e mais que tudo com um projeto que tem uma causa extremamente nobre E as crianças, não é? por trás. Queres falar um pouco de como é que esse projeto surgiu? Só assim rapidamente. Nós vamos ter um episódio em que vamos falar de empreendedorismo enquanto casais. Ok. Ou então se calhar vamos deixar isso para esse episódio. O que é que tu achas? Ok. Não, posso só dizer que a culpada foi a Alicia. E o resto, depois as pessoas, se quiserem, não é? Sim. Vão pesquisar no próximo. Vão ter que esperar pelo próximo episódio. Ok. Mas a culpada foi a Alicia. Sim, a culpada ou basicamente impulsionadora. Eu digo culpada, não é? Sim. Sem aquela carga negativa, como é óbvio, não é? Mas Sim. a Alicia foi o combustível para esta chama, não é? Para este meu projeto muito do coração, como eu lhe chamo. A Alicia é que foi a principal causa, não é? Para que este projeto começasse. Bem, então agora mudando aqui um bocado o tema. E como é que é para ti? Como é que é para ti, após estes desafios todos que nós já falamos aqui, enquanto mãe, e não olhares para ti ou perderes um pouco a tua identidade, muitas vezes, que é algo que é muito comum em muitas mulheres, só que as mulheres não falam sobre isso. Eu acho que também era importante salientar que as mulheres devem. Acho que sim, devem falar cada vez mais sobre isso, porque muitas vezes há muitos relacionamentos que terminam por causa disso mesmo, não é? A mulher não se sente bem, logo não está bem, o marido não percebe porque é que a mulher não está bem, ou o marido também não se encontra bem, as pessoas não comunicam, não se fala sobre esses assuntos e depois os relacionamentos terminam, porque muitas vezes é mais fácil terminar do que enfrentar as nossas fragilidades e os nossos medos, digamos assim. Olha, mas a falar nisso, eu quero dizer uma coisa. Eu acho que durante algum tempo nós tínhamos muito esta conversa do amor, eu não te quero ver sempre nesse lugar de mãe e dona de casa. Quero-te ver noutros lugares, gostava de te ver também noutros sítios, porque eu acho que tens potencial, tens uma presença, és linda, maravilhosa. E eu acho que durante algum tempo... Fã número 0! Não, acho que durante algum tempo tu anulaste-te. Acabaste por te anular por esta questão que tu estavas a dizer da Sim, identidade. verdade. E muitas vezes, tu tocaste agora e é verdade, muitas vezes as relações acabam por causa disso. Muitas vezes as relações começam a trair outro tipo de coisas, traições ou coisas do género, talvez por causa disso, por uma coisa visual. Sim, por uma porque eu coisa depois também eu passei de uma fase que eu queria muito aparecer e sempre tive a apresentar coisas, a participar em concursos, a querer dar a cara, e depois aquele espaço em que fui mãe, anulei-me completamente, não é? Então tu conheceste-me no registro e depois durante aqueles aninhos estavas a ver outra Lúcia que tu não conhecias, que foste aprender a conhecer, não é? E aprender a lidar com essa nova Lúcia, não é? E que agora, a coisa de um ano e tal, pronto, está a vir outra vez aquela Lúcia do princípio do relacionamento. E então esta fase, é como eu costumo dizer, esta jornada que nós estamos a fazer com altos e baixos, é isso mesmo, é adaptarmos-nos e perceber em que fase da vida é que nós estamos, não é? Dá um ano para cá comecei a recuperar a minha individualidade, não é? A ser aquela Lúcia que tu conheceste no princípio, que deu aquela chama toda ao nosso relacionamento, aquela Lúcia que te fez ir lá à loja devolver aquela mala que nunca devolveste, não é? Para explicar isso mesmo, que o nosso relacionamento tem sido esta jornada, com altos e baixos, com muita adaptação, muitos ajustes, não é? Mas que há aqui valores que nós sempre tivemos e que continua, que é o respeito. Nós sempre tivemos muito respeito um pelo outro, que eu acho que está na base de o que faz com que o nosso relacionamento esteja a durar tanto,
a base é o respeito. Nós temos um respeito enorme e há certas coisas que nós não. Há certos, Limites que há nós não certos limites que ultrapassamos. nós não ultrapassamos, É verdade. que não faz parte da nossa essência. E então o respeito, a comunicação e a admiração que temos um pelo outro, eu acho que isso é que faz com que Tem essa ajudado, história sem vá dúvida alguma. Isso tem durar. ajudado imenso. E aquilo que eu digo às pessoas que estão em relações e estão a passar provavelmente por uma fase não tão bonita ou não tão boa, é perceber que para já as fases não vão ser todas boas, Uhum, mas acima de tudo nas fases menos, porque é muito fácil nós estarmos num relacionamento quando está tudo a correr bem. claro. É muito fácil nós estarmos num relacionamento. É como nos negócios, é muito fácil eu continuar a fazer um determinado tipo de negócio quando as vendas estão a bombar. Enfim, é tudo muito fácil. E o nosso caráter é testado quando Uhum, as coisas não estão a correr tão bem. uhum, E esta parte do respeito e da comunicação, eu acho que, sem dúvida alguma, tem servido como base. Porque mesmo que muitas vezes eu possa estar chateado contigo ou tu possas estar chateada comigo por alguma coisa que eu tenha feito, uhum, ahm, e eu acho que sim, essa questão do respeito e admiração que nós temos um pelo outro uhum, ahm, tem, sem sombra de dúvidas, suportado a nossa relação em muitas fases não tão boas uhum. da nossa relação. Então, e eu sempre disse São os isso. alicerces, é a nossa base. E Quando a base é forte. sim, e nós temos, vamos lá ver, todos os casais têm os seus desafios Uhum, e nós, eu sempre disse que o nosso desafio nunca foi um desafio que muitos casais têm, que é o desafio das traições, do sair e voltar não sei a que horas da noite, uhum, do beber ou do gastar dinheiro a fazer não sei o quê. uhum. Os Então, vícios os e. vícios e por aí fora. Que nós não estamos aqui a julgar, não estamos a dizer que é bom ou mau, isso cada Uhum, um vive a sua cena, só que não é a nossa realidade. Então a uhum, nossa realidade, os nossos maiores desafios eram muito esses, eram muito pessoais, eram muito os objetivos que nós queremos viver, os dois, onde é que nós queremos andar e, e é engraçado, ou é interessante e é inspirador ver para nós, ou para mim, a caminhada que nós temos feito até aqui e as experiências que nós temos feito juntos, uhum. as experiências que têm adicionado à nossa bucket list de É. coisas que nós gostaríamos de fazer antes de morrer. Esta é uma delas. E esta é uma delas, criar um podcast juntos. Pá, eu acho que isso é das coisas mais inspiradoras e que me dá um orgulho imenso. É rewarding, não E é? enquanto casal, nós temos muito para descobrir uns dos outros e conhecer Uhum. muitas coisas que nós que ainda não conhecemos uns dos outros. Claro, E ainda bem. e nós vamos evoluindo. Tu não E és a nós mesma vamos. pessoa que eras há 10 anos atrás. Yeah. Eu também não sou. E aí é esta adaptação constante que eu acho que é desafiante também, o perceber. Porque há aquelas pessoas que dizem: Ah, não mudes, eu quero-te assim, não mudes, fica assim para sempre. Não, eu quero que tu mudes. Yeah. Porque quando tu mudas, eu mudo e nós todos mudamos, e vice-versa. Acho que tu queres o mesmo. Claro. Tu queres que eu mude e que eu evolua, e quando eu evoluo, tu também aprendes coisas comigo, Crescemos comigo juntos. e crescemos juntos. E as nossas filhas E as acabam nossas por ser, filhas o levam por benefício. tabela, como se assim diz. Acabam por beneficiar isso. Olha, última mensagem. Estamos na Sim. reta final deste episódio. Não, tu tinhas uma pergunta para me fazer e mudaste. Qual era a pergunta? Tinha uma pergunta? Tu disseste, sim. Assim, vou-te perguntar uma coisa, é verdade, uma última pergunta. E agora esqueceste. Não me lembro. Mas também não é muito. Há de vir. Aquilo que eu quero dizer é que nós estamos aqui na reta final deste episódio. A verdade é que estas conversas, Moura, posso dizer que estão a ser muito boas. Terapêuticas? Quase. Eu acho que eu ficava aqui a ter estas conversas e podia falar durante horas a fio, mas depois os episódios tornavam-se muito longos e sem piada. Boring! Mas aproveito já para dizer também que se nos estás a ver no YouTube, subscreve o canal, apoia este podcast partilhando com outras pessoas. É esse o único apoio, porque uma das coisas que eu acredito e acho que a Lúcia também é que nós não estamos aqui para ensinar nada a ninguém, nós estamos aqui para partilhar as nossas experiências e provavelmente alguma das nossas partilhas poderão inspirar Acima de a tudo. ti ou pessoas que tu possas conhecer e que estejam a passar talvez pela mesma fase em que nós estamos ou que caso passem no futuro já sabem como lidar ou terão pelo menos uma abordagem diferente. Então esse é o objetivo. Partilha este podcast com mais pessoas porque nós só demos o pontapé de saída
e não vamos ficar necessariamente por aqui, não é, amor? Não, não vamos ficar por aqui, ainda há muita, muita coisa que queremos abordar, muitos assuntos, muitos desafios. E sim, é isso que o Abdel está a dizer. Fiquem por aqui, continuem connosco, subscrevam o canal, partilhem e mais novidades no caminho. Ok. Então, para finalizar, andámos a reta final aqui, eu gostava de te deixar proferir algumas palavras para quem nos esteja a ver Uhum. e para quem já assistiu a esta quase 1 hora de podcast até aqui e que esteja numa relação Hum, ahm, e que ou que tenha sido mãe há pouco tempo, ou é mãe neste momento, ou está a pensar a ser, nós não estamos aqui para excluir ninguém, mas enquanto mulher, uhum. qual é que é a mensagem que tu gostarias de deixar para outras mulheres que nos estão a ver? Bom, se assististe ao nosso podcast até aqui, parabéns. Foi uma hora e tal, não, uns minutos longos de conversa, não é? Mas espero que te tenha inspirado em algum aspecto. Como mãe, como mulher, a única coisa que eu tenho para te dizer é valoriza-te. Põe-te em primeiro lugar. Primeiro tu, depois e depois então os teus filhos, já os tiveres, e o teu relacionamento. Porque não há nada pior do que te sentires perdida e não saberes para onde ir e não teres ninguém para te ajudar, para te resgatar. Ou seja, se tu te valorizares hoje e continuares a fazer isso, as probabilidades de perderes são menos. Ou seja, acredita em ti, valoriza-te e aceita-te como tu és. E a partir daí é só continuares a brilhar. Exatamente. E que mensagem boa. E tu, amor? E eu quero. O que é que tu queres dizer para Ok, as pessoas que nos estão a ouvir? sim. Maridos, podemos Yeah, dizer maridos, companheiros ou sim. pessoas que Homens, não é? estejam, homens, que estejam Sim. a querer um relacionamento. Eu tenho uma mensagem, esta mensagem que eu tenho, e uma mensagem que eu até partilho isto com alguns amigos meus, e que tem a ver com a nossa maturidade. Sabes que nós, os homens, somos menos maduros que vocês. Ou amadurecem em termos Ou, sim, ou mais tarde. demoramos mais tempo a amadurecer. E muitas vezes o conceito e a ideia que nós, os homens, temos e partilhamos uns com os outros são conceitos, não digo errados, mas podem ser inadequados para o contexto em que nós vivemos e face à faixa etária ou à fase que nós estamos na nossa vida. Uhum. Eu costumo dizer uma coisa que é, se tu estás num grupo de amigos em que o tema principal das vossas conversas, 90% das vezes, é outras mulheres, é bebedeiras, é sair à noite, eu não estou a dizer que esteja errado, estou a dizer que se calhar tens que adaptar isso à fase da vida onde tu estás. Só isso. Então, É importante. é muito importante isso. E eu acho que uma das lacunas que existem na sociedade, enquanto homens, nesse aspecto de relacionamentos, é isso. É que nós somos um bocado mais imaturos, às vezes, e muitas vezes essa imaturidade acaba por criar fricções nas nossas relações. Uhum, uhum, Porque nós somos mais egoístas, não é? uhum. Nós olhamos um bocadinho mais para nós em primeiro lugar. E Sim, não depois, tem. Sim, e sim, depois sim. para a mulher ou seja o que for. Claro que isto não é igual e para toda a gente, ok? Sim, sim, Estou a sim. falar Estás em a falar termos de uma forma genéricos. geral. Yeah, uma forma geral. Então, aquilo que eu diria é que muitas vezes nós precisamos ser o suporte para as nossas mulheres. Autêntico. É conversar. É perceber que não vai haver, provavelmente, condições e situações perfeitas. As nossas mulheres, tal como nós, somos altamente imperfeitos e temos diferenças. Então, a mensagem principal que eu quero deixar para todo o homem, e não levem isto como sendo uma lição, eu não quero dar lições a ninguém, mas a partilha que eu sinto é que quando nós olhamos para a nossa relação e nós olhamos para a nossa família como um todo e como uma equipa, é muito mais fácil de viver. É muito mais fácil, porque às vezes aquilo que estraga muitas das vezes as relações são as nossas companhias, são os próprios amigos Hum, que tu vais sair à noite, ou tu vais sair para ir beber um copo, ou tu vais numa companhia qualquer e a tua mulher liga-te porque precisa de ti, mas tu, como estás com os teus amigos, tens que dar uma de macho, tens que dar uma de homem e não vais atender, ou não vais dizer aos teus amigos: olha, vou ter que ir embora agora porque a minha mulher. Então, perceber que essas coisas são fruto de imaturidade. hum. Ok? Não é isso que faz com que uma pessoa seja menos homem, mas faz com que eu seja um protetor do meu lar, faz com que eu esteja para a minha família, faz com Uhum. que eu consiga perceber que
Eu posso ir a festas às vezes que eu quiser, Uhum. mas a minha família, a minha mulher precisar de mim pode ser naquele momento. Uhum. Ahm, é balançar e por outro lado também dizer que o outro lado, a mulher, vamos lá ver, é importante perceber isto. O homem precisa do seu espaço com outros homens e a Sim. mulher precisa do seu espaço com outras mulheres para conviver. Yep. A mulher não pode querer sempre que o marido esteja em casa e que não saia com os seus amigos e Claro. vice-versa. Uhum. Ou seja, para mim não faz muito sentido eu achar que tu tens de estar sempre em casa. Uhum. Isso Tanto não que faz não, sentido. tanto que mandavas sair. Eu quero que tu saias, eu quero que tu vás com os teus amigos, eu quero que tu faças viagens, eu quero que tu faças experiências, coisas Exatamente. tuas, só tu ou com as tuas amigas. Que eu não quero estar lá Claro. presente, E tu entendes? vais fazer o mesmo. Exatamente, eu acho que isso é fundamental nós recarregarmos as nossas energias, Uhum. eu enquanto homem com os meus amigos e momentos que eu quero estar com eles, Uhum. porque isso serve de recarregar e falarmos das coisas mais patéticas que existem, Uhum. sem julgamento. Da mesma forma que tu precisas disso. Tu Claro. precisas estar no teu ambiente com as tuas amigas, fazer o que quiserem. Tanto que tu criaste vocês têm um grupo de amigas que têm o vosso pequeno almoço, não é? Tomamos O pequeno Breakfast almoço. Club. Yeah. Yeah. O vosso Breakfast Club. E é Yeah. uma das coisas que eu. Queens for breakfast. Yes, Queens for Breakfast. Yeah. Ok. E é uma coisa que eu admiro imenso. Eu acho que isso é fundamental acontecer. Vocês terem uma cena vossa e nós também. Mas a mensagem principal que eu quero dar a todos os homens, Queres deixar? que quero deixar a todos os homens, a mensagem principal que eu quero deixar a todos os homens que nos estejam a ouvir, é dizer que tu não és menos homem por muitas vezes teres que ceder de coisas para, para atender às necessidades da tua família. Ok? E fundamentalmente isso, e compreender que nós temos aqui a falar de fases complexas da mulher que muitas vezes nós desconhecemos, porque por variedíssimas razões, porque não é a nossa natureza, nós não percebemos como é que a cabeça da mulher funciona, a mulher não percebe como é que a nossa cabeça funciona, nós somos seres diferentes. Então eu acho que qualquer relação para vencer tem que primar pela comunicação e companheirismo. E cada um estar confortável no seu papel, não é? Cada um estar confortável no seu papel, entre outras coisas. E nós vamos falar isso depois também noutros episódios, mas é muito importante nós termos momentos nossos, é muito importante o sexo, é muito importante o companheirismo, todas estas coisas que nós também vamos abordar noutros episódios de uma forma mais profunda, perceber qual é que é o impacto que tem na realidade do sexo nas relações, e como é que isso interferiu nas nossas relações em alguma fase ou não. Mas isso é tudo coisas extremamente importantes e é aquilo que tu disseste, estarmos bem no papel de cada um de nós e desempenharmos essa função da melhor forma possível e perceber que nós somos mais fortes e melhores juntos e como equipa do que separados e cada um do seu lado. É a minha opinião. Yay! Well done! Yeah? Gostaste? Gostei. Essa frase final? Gostei, mas a palavra que me tocou é o homem ser protetor. Yeah. Acho que essa sim. é a nossa função primária. Nós enquanto mulheres homens. precisamos de ser mais protegidas. Sim, e eu Sinto acho que isso. nós não deixamos de ter, isso é uma função primária, né? O homem ser o provedor e o protetor. E isso é um tema que nós vamos falar depois também, sobre esta questão da parte financeira, ser provedor ou não, qual é que é a influência, enfim, nós já falamos aqui um pouco a dizer que numa fase eras tu que me suportavas financeiramente, Sim. ou davas-me um grande apoio, e nesta fase, ou numa fase durante muito tempo fui eu, enfim, vamos falar nisso porque eu acho que esses temas Temos são temas tanto para muito. falar, Portanto, se tanto ainda não assunto. fizeste, subscreve o canal e fica à espera porque vamos ter com certeza muito assunto que são relevantes. E mais, nós também aceitamos sugestões de temas É verdade. para que nós possamos trazer a este podcast. Portanto, utiliza as nossas redes sociais para também transmitir temas ou simplesmente deixa os temas aqui nos comentários abaixo, está bem? E é isso, meu amor, chegamos ao fim de mais um episódio deste fabuloso podcast. Fabuloso, Fabuloso. adoro. E é isso, e obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Obrigada. E quero-te agradecer pela mulher fantástica que tens sido até aqui para mim e para a nossa família. Uma mãe incrível, trabalhadora, e estou muito orgulhoso de ti, da tua jornada, da tua caminhada. E enquanto mulher negra, tu inspiras-me imenso, entendes? Obrigada, meu amor. Nesta caminhada que estamos a fazer juntos. E que conto que seja assim por muitos e longos anos, vivermos nas nossas diferenças, imperfeições, sei lá, todas as coisas não boas e menos positivas, mas também as muitas positivas que nós vamos fazendo, nomeadamente experiências. Obrigado, meu amor. Obrigada, meu amor. Estamos juntos. Obrigada. Choca Estamos aí. juntos.
Toma. Vá. Obrigado. Está feita essa. Bem-vindos a uma conversa sem filtros e sem pudores. Um podcast de Lúcia Correia e Abdel Camará.